Hoje eu vim aqui chorar minhas pitangas junto com você que também está passando pelo desafio de popular com informações o configurador de tributos do Proteus. Gente, eu não sou especialista Proteus, tá? Não sou especialista TOTS, mas eu uso o Proteus desde 2009 e agora, considerando essa questão da reforma tributária, tô tendo aí, igual você muito provavelmente, que fazer essa transição do TES, exceção fiscal, para o configurador. E que, eu não sei se é o seu caso, né? Apesar do configurador assim ouvir dizer que é uma ferramenta que já tem tempo, né, no Proteus, já está disponível no Proteus há algum tempo. Para mim, só foi disponibilizado agora na reta final aí de configuração, né, para a reforma tributária. E no que se refere a IBS e CBS, pensando em Proteus, não tem mais como você fugir do configurador, porque só ele está apto para trazer a informação que você precisa, né, para configurar, né, as informações que são necessárias para o destaque desses tributos, para que eles saiam efetivamente no documento fiscal a partir de janeiro, como você tem que fazer, tá? Tem que fazer. Essa semana a gente teve uma alteração no cronograma aí que deixou muita gente achando que ficou livre dessa obrigação para janeiro. Isso não é verdade. Então, se você tá aí populando o seu configurador, continue. E porque eu falei, vim chorar minhas pitangas aqui com vocês. Vim compartilhar, né, as minhas dores, os desafios que eu tô enfrentando e como eu contornei, porque talvez isso possa te ajudar aí nessa reta final. Faltam 28 dias para a reforma tributária entrar em vigor, então você precisa muito provavelmente, igual a mim, acelerar o seu passo, e eu adotei algumas estratégias diante do desafio que eu estou enfrentando. Então, como eu disse, apesar de, segundo relatos, né, esse configurador já existia há algum tempo, para mim só foi disponibilizado agora por conta da exigência de classificação, de preenchimento, de população de dados para destaque de IBS e CBS. Então, eu não sei se é a mesma coisa que você, mas a gente vai precisar correr nessa reta final para deixar o sistema pronto. E eu já tinha tentado algumas estratégias, né, que não deram certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês qual seria a melhor forma de fazer ali a população dos dados e te explicar também como é que ele funciona, porque hoje, né, eu até compartilhei no meu Instagram, falei assim, olha, já tô aqui com a tela do configurador de tributos aberta, hoje é dia de testar IBS e CBS, e Lu, que é uma seguidora muito querida, comentou comigo assim, tudo difícil nesse configurador, né, e realmente é essa sensação que a gente tem quando nos é apresentado. Por quê? Porque nem todo mundo vai te explicar do jeito que eu vou te explicar aqui agora, que inclusive eu tive que aprender sozinha, né? Eu tive que entender a lógica que está por trás do configurador e por isso que eu vim trazer para você. Porque depois que você entende isso, fica fácil. Depois que você entende isso, você consegue compreender a lógica do funcionamento do configurador, tá? E mais do que isso, eu vou te mostrar também uma ferramenta que vai te auxiliar nesse preenchimento ali, nessa população, né, de dados ali dentro do configurador para que você efetivamente consiga destacar IBS e CBS em 2026. Então, um vídeo aí cheio de coisas, né, compartilhamento de dores, definição de estratégias e explicação, né, trazer uma apresentação de uma ferramenta que pode te auxiliar nesse curto espaço de tempo que você tem, assim como eu, para configurar ali, para popular o seu configurador. Por que eu falo popular, né, gente, o configurador? Eu quero dizer inserir dados lá, porque eu já chamei assim várias vezes de configurar o configurador, fica muito estranho, né? Configurar o configurador fica estranho. Parametrizar o configurador, isso pode dar uma sensação de que é mais algo de TI, porque ele parametriza, ele deixa pronto para você do fiscal usar. Então, resolvi mudar o nome e estou chamando de popular, né? No sentido de incluir dados, fazer inputs dentro do configurador para que você consiga, então, destacar IBS e CBS nos seus documentos fiscais, tá? Então, é esse o vídeo de hoje aqui. Se você é usuário Proteus como eu, fica, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito se você tá aí nesse processo de fazer os seus inputs lá dentro, tá? Então, vou colocar minha tela aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de mostrar. Eu sou uma pessoa visual, tá? Eu funciono vendo as coisas. Essa é a cara que lhe apresenta do configurador. E o que as pessoas falam para você? Ó, aqui é o perfil de produto. E aí você vai vir aqui, vai criar um perfil, né? Vai criar um perfil. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho minha tela. Então, vai criar um perfil, vai colocar aqui o código do perfil, né? Então, por exemplo, 01, e vai colocar produtos XYZ, sei lá. E você vai aqui dentro colocar quais produtos fazem parte desse perfil. Então, eu vou lá buscar na minha lista de produtos, estão cadastrados,
E aí eu vou colocar esse cara aqui, por exemplo. Eu vou colocar todos os outros, né? Vamos supor que produtos XYZ tenham esses dois produtos aqui. Então, é assim que te mostram, né? E você vai popular ali essas informações, fazer inputs dentro do perfil de produto. Da mesma forma, te falam o seguinte, não quero salvar, só estou mostrando. Aqui é o perfil de operação, você vai vir aqui e vai incluir suas operações. Perfil de participante, mesma coisa, perfil de origem e destino, regra de base de cálculo, alíquota e escrituração. É assim, pelo menos para mim, né? Eu recebi essa informação assim, até porque as pessoas que trazem pra gente, pensando nesse tipo de treinamento, são pessoas que têm mais um cunho técnico mesmo, né? De desenvolvedor e tudo mais. Então, eles vêm com essa forma de mostrar o produto muito num aspecto funcional, mas não de entendimento. Então, quando você vê desse jeito, você não entende por que você tem que definir perfis, por que você tem que definir regras. Né? Então, é isso que eu vou mostrar para você aqui hoje. Vendo desse jeito, realmente é difícil, a luta certa. E eu pensei isso muitas vezes, tá? É um produto, né, uma rotina altamente complexa quando você não a entende. Depois que você a entende, fica mais fácil. Apesar de ser realmente mais, não sei se seria morosa a palavra, ou talvez complexa mesmo, se eu comparar com o TES, né, com o tipo de entrada e saída, que é uma configuração muito mais simples dentro de uma única rotina, não tenho várias regras diferentes, não tenho vários perfis diferentes. Então, apesar, né, se eu comparar, o configurador ele é mais complexo nesse sentido, mas ele também, o que eu senti enquanto usuária, né? E repito, aqui eu sou usuária para Deus, tá, gente? Eu senti que com o configurador nós ganhamos mais autonomia, porque muita coisa acaba que ficava definida em parâmetros dentro do sistema, e você dependia do TI fazer essas configurações para você. Quando você olha para o configurador, sendo que você define todos os perfis e todas as regras, você vai definir absolutamente tudo que vai impactar na tributação. Então não vai depender de uma configuração de TI, de uma alteração de parâmetro de TI, e isso é muito bom, né? Eu não sei se é como eu, que tem uma operação muito dinâmica, né, e que às vezes exige ali uma mudança rápida, e depender de uma outra área para fazer essa alteração muitas vezes é bem ruim. Então, é assim que é mostrado o configurador, né, para você, e fala para você, ó, faz ali os inputs, né, e realiza ali a sua regra para IBS e CBS. E o que acontece? Na verdade, eu vou, antes de falar um pouquinho como tem que ser, né, qual é o jeito mais coerente, né, pensando no detalhamento dos perfis e das regras, eu vou falar um pouquinho do como popular, né? Hoje, a gente sabe que o configurador, ele vai servir, né, ele é indispensável para IBS e CBS, mas ele também vai ser utilizado para os demais tributos que incidem sobre o consumo e que agora a gente vai ter ali na regra de transição, eles também vigentes. Então eu vou ter IBS e CBS em 26, mas eu também vou ter ICMS, IPI, PIS e COFINS. Só que esses caras, esses tributos que já existiam, eles ainda continuam funcionando pelo TES. Vai chegar um momento que eles não vão mais funcionar pelo TES no que se refere a receber uma manutenção. E se você for de TI e estiver falando alguma coisa errada, me corrija aqui nos comentários, tá? Porque são as informações que eu tô recebendo. E o objetivo aqui é muito mais falar de dor e de possibilidade de resolver essas dores, né? Então, nesse formato, se eu for pensar que inevitavelmente eu vou ter que utilizar o configurador para todos os tributos, no primeiro momento você pode considerar fazer o input de dados para todos os tributos e não apenas para IBS e CBS. Eu fiz assim, tá? Tem mais ou menos uns 2 meses e meio que eu comecei a trabalhar com o configurador e no primeiro momento eu decidi que, olha, já que eu vou ter que mudar mesmo todos os tributos, então eu vou fazer todas as regras de todos os tributos. Não vou ali me restringir apenas a IBS e CBS. E agora eu tive que dar um passo para trás. Por quê? Porque como os outros tributos influenciam na base de cálculo de IBS e CBS, e a gente ainda está tendo algumas simulações, alguns testes que a gente faz, e os resultados que vêm para esses tributos não são os que a gente espera, se eu continuar trabalhando nesses tributos e não focar no que eu efetivamente preciso deixar pronto para 26, né, que é IBS e CBS, eu vou perder tempo e posso comprometer o prazo, né, de estar pronto efetivamente para destacar IBS e CBS em 26. Então, no primeiro momento, o que eu pensei? Vou colocar tudo, né, todos os tributos dentro do configurador. Agora, recentemente, na última semana, eu dei um passo para trás, falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar do configurador tudo que não é IBS e CBS. Ele continua calculando pelo TES,
porque aí eu tenho certeza que tá certo, não é uma coisa que eu preciso me preocupar. E assim, as minhas operações, eu tenho operações muito complexas, eu trabalho com área incentivada, com zona franca, com benefício fiscal, então eu tenho muitas variáveis no cálculo de tributo, tenho venda para não contribuinte, então tem de FAO, então assim, é altamente complexo para eu conseguir mudar isso rapidamente, né, de uma massa de dados de T's, eu não sei se essa é a sua realidade, mas sair de uma massa de dados de T's e exceção para configurador e arriscar comprometer o cálculo correto de IBS e CBS. Então, nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento não, agora na reta final, o que a gente fez? Recalculou a rota. Olha, vamos dar um passo para trás, tira do configurador tudo que não é IBS e CBS e vamos focar em IBS e CBS. Porque aí, quando eu abater da base de cálculo o valor do IPI, perdão, o valor do ICMS, o valor do PIS e COFINS, lá do valor do produto, que é o meu início, né? E isso você aprofunda lá no IBS e CBS essencial, quando a gente fala de base de cálculo, eu explico tudo isso para você. Então eu pego o valor do produto, eu vou abater o valor do PIS e da COFINS, eu vou abater o valor do ICMS e tem um monte de outra variável. Eu não posso arriscar que o PIS e COFINS estejam errados, porque eu estou configurando ainda aqui, né, populando a informação dentro do configurador. Eu preciso estressar os meus testes para garantir que está certo. Então, para não arriscar, um passo para trás, tirei tudo de que não é de IBS e CBS dentro do configurador e agora estou configurando só IBS e CBS lá dentro. Aí eu tenho certeza que os outros tributos vão vir corretos conforme o meu TES. Tá? Então, talvez isso pode ser interessante para você. Eu não sei qual foi a forma que você optou, se você já colocou tudo lá dentro, se você está fazendo só IBS e CBS ou se você ainda está nesse dilema aí. Então, eu estou compartilhando a minha experiência, porque de repente pode ser o momento de você precisar dar um passo para trás também. Fazendo benchmark, né, com as pessoas, percebi que muita gente está optando por fazer apenas IBS e CBS nessa reta final, né? Justamente para não comprometer, foi a decisão que a gente tomou também e eu acho que isso pode ser assertivo para você caso você esteja aí tentando trilhar um caminho diferente, tá? Então, essa é a primeira experiência minha que eu gostaria de compartilhar com vocês para entender e me fala aí nos comentários quem já me acompanha, que sabe que eu sempre interajo com vocês nos comentários. Tem gente que sempre comenta, opa, eu falo, que bom te ver por aqui de novo e tal. É o jeito que eu tenho de conversar com vocês, então deixa lá nos comentários qual foi a sua estratégia para fazer o configurador, né, para popular as informações no configurador. Você está colocando tudo, está colocando só IBS, CBS, está colocando tudo, mas está tendo dificuldade, agora vai repensar com base aqui na minha experiência, né, e não só minha, como eu falei, fazendo um benchmark com outras pessoas, muitas decidiram fazer realmente dar esse passo para trás, né, e configurar apenas IBS e CBS nessa reta final para garantir 2026, que é o que a gente precisa fazer para não correr o risco de ter que pagar esses tributos, tá? Então, primeira dor aqui já exposta para vocês e trazendo a minha experiência nesse sentido. Aí agora sim a gente vai entender como é que funcionam esses benditos perfis que estão sendo, que você precisa, melhor dizendo, criar ali dentro. E assim, o que é importante a gente pensar aqui, tá? Pensa que os perfis que você está populando agora, você vai precisar dar manutenção. O que isso significa? Imagina você fazendo um perfil de produto e você tem que colocar todos os produtos, lembra que eu mostrei para vocês aqui? Então você vai lá no perfil de produto, deixa eu voltar para minha tela. O que você vai fazer? Você vai incluir aqui, né, como eu falei para você, você vai colocar aqui, devia ter salvo, né, gente? Produtos XYZ. E você vai colocar aqui quais são os produtos que são esses benditos XYZ. Imagina que num primeiro momento você só tem esses dois produtos aqui que fazem parte desse perfil. Eu vou explicar o que é perfil, tá? Mas imagina que no primeiro momento você só tem esses dois aqui. E aí você configurou, você populou o seu perfil de produto. Maravilha, tudo certo. Só que amanhã nasceu um novo SKU dentro da sua empresa. Né? O que é SKU? É esse código, né? O código do produto é chamado de SKU. Então, você nasceu um novo, só tinha esses dois aqui, e depois você configurou você populou ali os seus dados no configurador, a empresa decidiu trabalhar com um outro SKU, um outro produto que ele não tinha ainda. E aí se cria no cadastro de produto, lá dentro da sua SB1, dentro da tabela de cadastro de produto, você cria um produto novo, o 003, por exemplo, vamos dizer que ele não existia. Você salvou aqui, você confirmou esse perfil, e aí depois nasceu o produto 3. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, vai ter que alterar, não, cliquei em incluir, não, sai da página, você vai ter que alterar e você vai ter que vir aqui e incluir o seu, produto 3, né, o SKU 3, que é isso aqui.
E aí você vai ter que confirmar. Então, quando eu falo que você vai ter que precisar dar manutenção, é disso que eu estou falando. Então, à medida que forem criados novos produtos, novos participantes, novos origem e destino, talvez, se você trabalha só com um tipo de operação de um estado específico, e depois você vai ter que trabalhar, vai ter que começar a trabalhar com outros, enfim. Essas informações você vai popular uma vez, mas você vai precisar dar manutenção. Então você precisa pensar qual é a escolha mais estratégica, né, mais coerente no que se refere a agrupar essas informações. Por que é o perfil? O perfil é um agrupamento. Então todos os produtos, por exemplo, que estão dentro de um agrupamento, né, imagina, por exemplo, produtos com redução de 60%, pensando em IBS e CBS. Todos os produtos com redução de 60%, você vai agrupar dentro de um perfil de produtos com 60% de redução, certo? Então, todos os produtos que fazem parte daquele perfil, você vai precisar sempre dar manutenção à medida que nasça um novo, né? E aí, tem que ter cuidado com a forma como você cria, porque eu já vi produtos sendo criados por tributação, por exemplo, de ICMS, né? Para mim, isso não é coerente, porque o ICMS ele não é definido pelo produto, pela origem, ok, né? Porque depende se for operação interestadual, então você vai fazer produtos com origem 1, por exemplo, porque aí o ICMS vai ser 4% quando você fizer uma operação interestadual. Mas não, produto tributado integralmente, produto com suspensão. Não é um produto que define isso, né? Pensando em ICMS aqui, tá? E por que eu tô falando isso? Porque lembra que eu falei pra vocês que eu comecei a fazer colocando todos os tributos ali dentro e agora eu dei um passo para trás? Então, eu tive essa experiência e para mim não faz sentido esse agrupamento. O perfil é um agrupamento de cadastros que tem uma semelhança. Então, por exemplo, quando eu penso num perfil de participante, por exemplo, faz sentido eu colocar participantes da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Porque quando eu vendo para lá, eu vou ter que usar um sequestro diferente, eu tenho uma tributação diferente. Então, os perfis, eles são agrupamentos em que você coloca ali dentro todos os itens que fazem parte daquele agrupamento, que fazem parte daquele conjunto. Lembra da aula de matemática? Você vai lembrar da aula de matemática. Então, tem um conjunto em que todos os itens daquele conjunto observam o mesmo critério. Então, essa é a ideia do perfil. Então, quando eu penso em perfil participante Zona Franca de Manaus, sempre que eu for mandar para lá, eu tenho um sequestro específico, né, de indústria incentivada, se for indústria incentivada. Então, esse é o objetivo do agrupamento. Esse é o objetivo do perfil. Então, quando eu venho aqui para o meu configurador, quando eu penso em perfil de produto, quando eu for criar um perfil, esse perfil tem que fazer sentido no que se refere a todos os itens que estão ali dentro desse agrupamento. Quando eu penso em operação, mesma coisa. Participante, mesma coisa. E origem e destino, mesma coisa. Então, essa é a ideia do perfil. É você trazer as informações para um agrupamento. Se você trabalha com Proteus já há algum tempo, você já deve ter ouvido falar, provavelmente, se você usa Tese Inteligente, no grupo de tributação. Então, eu tenho um grupo de tributação, por exemplo, de produto, grupo de tributação de cliente. O que é isso? Você faz um agrupamento para fazer o uso de Tese Inteligente, né? Então, facilitar a sua vida ali na hora da escolha do Tese. Na minha concepção, na lógica, né, para mim, o perfil é a mesma coisa. É um agrupamento de informação que segue a mesma lógica, tá? Então, quando eu penso na lógica do configurador, eu preciso definir isso, porque quando eu for fazer a configuração, eu não vou dizer assim, se for esse produto e esse cliente, utilize essa regra. Eu vou dizer, se for esse perfil de produto em que nele tem todos esses produtos, para esse perfil de cliente, que aqui dentro tem todos esses clientes, utilize essa regra para calcular o tributo. Tá? Então aqui eu já estou até antecipando um pouco da lógica que está por trás. Primeiro, quando eu penso no configurador, né, no primeiro momento, pensando em perfis, são agrupamentos. Para quê? Para que eu defina a regra de cálculo do tributo. Então, observem aqui que eu tenho primeiro perfis, né, que são esses quadros que eu falei para vocês, e depois eu tenho aqui regra de cálculo, que depende dos perfis. E eu vou aproveitar até para fazer uma analogia, e esse aqui é um slide, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Esse é um slide do treinamento IBS e CBS Essencial, em que eu falo um pouco da regra matriz de incidência tributária. E eu falo de antecedentes normativos e eu falo de consequentes normativas. E quando eu penso no configurador de tributos, eu enxergo basicamente antecedentes
e consequentes. Por quê? Porque a depender do que é tributado, de onde essa tributação acontece, o perfil de origem e destino, quando nasce a obrigação, aqui está voltado mais para o aspecto temporal, né? Quem paga ou a quem é fornecido, critério pessoal, eu vou definir o quê? Quanto paga, que é o critério quantitativo que está aqui no meu consequente. Então, quando eu penso, né, e saindo um pouquinho daqui, porque eu queria fazer uma analogia, quando eu penso no configurador, eu penso o seguinte, ó, a depender do meu perfil de produto, do meu perfil de operação, do meu perfil de participante e do meu perfil de origem e destino, utilize essa regra para definir a base de cálculo, utilize essa alíquota e faça essa regra de escrituração. A regra de escrituração, deixa eu pegar aqui minha planilha, a regra de cálculo, melhor dizendo, que é essa aqui, que é a final, eu tenho uma regra de escrituração, e no final eu tenho uma regra de cálculo. A regra de cálculo nada mais é do que o consolidado de todos os perfis e regras para eu ter um output. Então é como se eu tivesse um input, né, no sentido de todos os antecedentes, ou seja, todas as variáveis que vão definir como vai sair a tributação, que é o output. Então eu tenho as variáveis, que é o input, e eu tenho o output, que é a saída, que vai depender das variáveis. Então, é isso que o configurador faz. E o final está aqui na regra de cálculo. É ela que vai dizer, a depender das variáveis, como você vai tributar. Então, por exemplo, deixa eu pegar um caso desse aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, porque eu não testei isso aqui, tá? Então, observa que aqui, na definição da regra de cálculo do tributo, eu vou dizer qual é o tributo, né? Aí eu vou dizer qual é a regra de cálculo que eu vou usar. Ah, nesse caso eu vou usar essa regra de cálculo aqui, essa regra de alíquota, utilize essa regra de escrituração, aqui tá sem, né? Eu não construí aqui dentro, eu peguei qualquer coisa que estava pronta, mas só para mostrar para vocês. Se for esse perfil de participante, de destinos, usuário destino, operação e produto. Então, o jeito até que ele é construído, para mim, é meio esquisito, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Porque para mim, os perfis tinham que vir na frente. Porque eu vou falar assim, olha, quando você estiver fazendo uma operação para essas unidades federativas aqui, para esses estados, para esse grupo de participantes, nessa operação, né, que está aqui os CFOPs, e para esse perfil de produto, agora eu vou lá em cima, você me dê um output para esse tributo, que é o CBS federal, que utilize essa base de cálculo e essa alíquota. É assim que ele funciona. Percebe que quando você entende a lógica, fica fácil, porque realmente o jeito que ele é construído, para mim, é o contrário. Eu deveria ter todos os perfis no começo para falar, ó, se for essas variáveis aqui, você me dê um output para esse tributo usando essa base de cálculo e essa alíquota. Basicamente é isso que o configurador faz. Então, quando você, deixa eu voltar para mim, quando você popula as informações ali dentro, você está dizendo para o Proteus, a depender das variáveis que você está ali trazendo naquela regra de cálculo, como deve ser a tributação. E quando você entende isso, fica muito mais fácil, porque você não fica só populando sem entender a lógica que está por trás. E eu acho que muitas vezes é isso que falta para que a gente perceba o que a gente está fazendo e, inclusive, otimize o formato de fazer. Porque eu vi, né, eu participei de situações pensando em configurador, e igual eu falei para vocês, tenho feito benchmarks com muitas pessoas, situações em que eu tinha vários perfis de produtos que estavam dependendo da tributação de ICMS, para mim não faz sentido do jeito que foi apresentado, em que eu tinha que colocar um produto dentro de vários perfis. E assim, óbvio, a depender e pensando nos tributos que a gente vai ter que colocar mais para frente, o próprio ICMS, né, faz sentido, mas se eu pensar só em IBS e CBS, eu só tenho alteração por produto se eu tiver redução. Se eu não tiver, eu não preciso colocar isso em vários perfis. E lembra que você vai precisar da manutenção desses perfis. Então, pensar no melhor formato para construir eles é tão importante quanto popular lá dentro, né? Quanto fazer os inputs lá dentro. Então, percebe que você precisa entender qual é a lógica para criar os perfis de uma forma otimizada e entender como é que sai o seu output. Essa é a lógica, né? E é a minha experiência, novamente falando,
que eu consegui, que eu adquiri, que eu tô querendo passar para vocês aqui, a importância de fazer isso. E isso nem sempre é um trabalho fácil, porque assim, a gente já falou até aqui em outra oportunidade que você precisa, num primeiro momento, classificar suas operações, seus produtos, para definir o C-Class-Trib, né? Então, existe um trabalho que você faz de definição prévio, porque o C-Class-Trib está onde? Está dentro aqui do perfil, deixa eu achar ele, dentro da regra de escrituração. Então, a depender, como eu falei, das variáveis, seu produto, seu cliente, de sua operação, né, todos os perfis, me devolva essa base de cálculo, essa alíquota e esse C-Class-Trib, pensando em BS e CBS, né? Claro que nos outros tributos não tem C-Class-Trib. Mas essa é a ideia. Então, se você precisa dar manutenção nisso, é importante que você pense de forma otimizada como fazer. E antes disso, você tem que definir, mapear, definir seu C-Class-Trib e depois pensar estrategicamente como fazer o melhor formato. E isso, obviamente, vai variar a depender da sua operação, se você tem redução ou não, né? Para quem você fornece. E essas variáveis você precisa parar para pensar estrategicamente e criar. Então é um trabalho que você que demanda tempo, obviamente, até para que lá no futuro você não gaste tanto tempo fazendo manutenção. E aí chega aquele momento que você pede socorro, né? Porque assim, a sua operação não parou para que você fizesse o mapeamento do C-Class-Trib. A sua operação não parou para que você classifique e defina como você vai construir esse perfil de produto, né, de participante, os seus perfis, né, de modo geral dentro do configurador, para que você consiga dar manutenção e realmente sair com o output correto ali, né, com a sua tributação correta, com o seu C-Class-Trib correto. Sua operação não parou para isso. E foi inclusive nesse cenário que eu apresentei para vocês o SOS Reforma, para que você classifique automaticamente os seus produtos e suas operações. Então, o SOS Reforma vocês já conhecem, que é essa telinha aqui, né? E onde a gente faz ali o upload do seu arquivo do spread fiscal ou de uma nota fiscal, eu vou fazer aqui para vocês. Então, subi aqui, né? Arrastei para essa telinha e vou enviar. Automaticamente eu estou aqui com um arquivo SPED que tem, depois eu vou ver quantos produtos nós temos aqui, mas aqui já está enviado, tá vendo? Ele já apareceu aqui enviado. Quando você clica em resultados, aparece essa tela que eu já mostrei para vocês também e que classifica automaticamente os seus produtos e as suas operações. Isso você já conhece, né? E já é um adianto muito bom, já é um adianto muito grande. Eu tenho certeza que você que adquiriu a ferramenta, né, conseguiu aí se sustentar melhor em dezembro. Até porque eu, por exemplo, né, chega agora em dezembro e a minha experiência, deixa eu ver só a tela se vocês estão vendo, então. E a minha experiência é que vem todas as fiscalizações possíveis, né? Porque todo mundo quer aproveitar o quê? Para não perder o prazo decadencial. Então, dezembro já é historicamente um ano de muito trabalho para o setor fiscal. E aí a gente ainda tem que parar para fazer isso e classificar, enfim. Então, isso aqui já ajuda bastante. Eu tenho certeza que você que adquiriu a ferramenta já conseguiu aí se antecipar e ter suas definições ali de C-Class-Trib, né? Então, essa tela aqui você já conhece, onde tem ali os produtos e as operações, a definição do C-Class-Trib, inclusive a base legal, os artigos que justificam a classificação que está definida na ferramenta. Vocês já sabem também, né? E calma que vai chegar a parte que vocês ainda não sabem. Vocês já sabem também que quando você clica aqui em exportar para Excel, automaticamente é gerado um arquivo em que você consegue ver esses resultados. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Vocês já conseguem ver esses resultados aqui assim, né? Onde você tem basicamente as suas operações e o C-Class-Trib definido para cada uma delas, né? E se você já, por exemplo, esse caso aqui eu tenho já uma operação que é de baixa de estoque, eu já sei que é uma operação não onerosa, automaticamente classifico com esse C-Class-Trib aqui. Tem operações que vai depender do produto ou de mais informações e que nessa base aqui de produtos a gente tem e encontra o C-Class-Trib. Então, isso você já conhece.
Vamos agora para o que você ainda não conhece, que vai fazer uma diferença imensa na sua vida no aspecto do configurador. Eu tive acesso aqui em primeira mão, né, desse relatório dos meus parceiros, que já já vai estar disponível no SOS Reforma também, para você que é usuário Proteus, poder não apenas exportar esse arquivo que define o Sequestrib, mas exportar um arquivo mais inteligente, talvez, se eu puder usar essa palavra, pensando em TOTS, né, pensando em Proteus, com todas as classificações e regras que você precisa popular no seu configurador automaticamente com base nos seus arquivos SPED. Olha isso. Quando o time do SOS Reforma me mostrou isso, eu falei, não, gente, a gente precisa levar isso para as pessoas, porque é como eu falei para vocês, né? Vocês estão querendo ver, né? Eu vou botar a tela, peraí. É como eu falei para vocês, e eu tenho dito, e no vídeo que eu falei do Sequestrib, eu falei muito sobre isso, né? A minha dor também, eu tô na trincheira ali, igual vocês, né? Eu tô também classificando as minhas operações, eu também vou ter que emitir nota com IBS e CBS. Então, deixa eu achar meu arquivo, acho que vocês já estão vendo, mas eu não estou vendo ele ainda. Agora sim eu tô. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem ver aqui embaixo. Isso, agora tá perfeito. Então, em vez dele exportar somente aquela classificação do Sequestrib, no que se refere às suas operações e aos seus produtos, vai sair, já vai estar constando aí na ferramenta nos próximos dias, essa possibilidade de você exportar pensando nos inputs que você tem que fazer no configurador. Então, olha o que o time da SOS Reforma fez pra gente, porque assim, eu quando vi, falei, gente, para tudo, porque eu vou classificar de acordo com esse formato, até porque, igual eu falei, eu voltei, né, eu dei um passo para trás e vou configurar apenas IBS e CBS nesse primeiro momento. E é assim que a ferramenta foi construída, pensando num olhar primeiro de IBS e CBS, né? No futuro, ela vai ser aprimorada para trazer os perfis considerando todos os tributos. Olha isso, gente, não vejo a hora, né, pensando em 27, aí talvez disso ficar pronto para você alterar ali e organizar os perfis para contemplar todos os tributos. Mas nesse momento agora, não faça isso, viu? Não cometa o erro que eu cometi. E vamos olhar agora, né? Não cometa o erro que eu cometi. Falei errado. E agora vamos falar aqui um pouquinho da planilha. Então, observem que eles trouxeram aqui, né? Ela foi construída explicando, né, que ele é gerado automaticamente do relatório do SOS Reforma, mas com todos os parâmetros para configurar IBS e CBS lá no TOTS Proteus. Olha que maravilha. De novo, viu? O time da SOS Reforma, vocês não poderiam começar por outro RP, senão o que eu uso, porque vai facilitar a minha vida. E aqui a gente tem as abas que trazem os perfis dentro do formato... Opa, desceu demais, espera aí. Dentro do formato que você precisa classificar. Então, com base no seu arquivo SPED, a inteligência artificial constrói os perfis, né, de modo que você precisa, do jeito que você precisa, construí-los dentro do configurador e popular as informações que já vem aqui nas planilhas. Então, por exemplo, quando eu penso em perfis de operação, né, deixa eu ver se vocês estão vendo, estão. Ele já trouxe aqui as operações que estão no arquivo, né? No arquivo SPED. Então, ele trouxe os CFOPs e ele explica a descrição, né, dessas operações. E aqui na frente, ó, vocês vão ver que, por exemplo, o código do perfil. Eles construíram de uma forma padronizada código do perfil. Cadê? Aqui, ó. Glossário de nomenclaturas. Então, quando eu penso eu sou a louca da padronização. Quem me acompanha sabe. Então, esse negócio padronizado assim, bonitinho, com legenda, tem meu coração. Então, quando eu pesquiso esse cara aqui, ó, variável de entrada, são os perfis de operação cujo Sequestrib depende do produto. Então, quando você se deparar diante de um perfil com essa nomenclatura, você já sabe que as operações que estão ali dentro vão depender do produto para definir o Sequestrib. Então, vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Então, esses aqui são variáveis, tá vendo? Por quê? Porque esse CFOP, né, eu vou pegar esse aqui que eu sei de cabeça, esse aqui eu não tô me lembrando não, viu? Então, esse aqui, que é 5102, que é venda, né, revenda dentro do mercado interno de mercadoria adquirida de terceiro, obviamente o Sequestrib vai depender do produto. Mas, por exemplo, nessa operação aqui, em que eu tenho um CFOP de baixa, o meu perfil, a minha operação
o meu sequestrib, melhor dizendo, ele não vai depender do produto. Por quê? Porque é uma operação não onerosa, né? Então, se você tiver na dúvida, volta lá no meu vídeo de como definir, passo a passo de como definir o sequestrib. Percebe que foi construído usando exatamente essa lógica? Porque é a lógica mesmo de funcionamento. Então, eu posso ter perfis que vão depender do CFOP, né, da operação, melhor dizendo, do produto, e eu tenho perfis que vão ser construídos somente de acordo com a operação. O produto não importa. É uma operação não onerosa. Então aqui você já consegue entender os perfis de operações. Aí ele trouxe, obviamente, o que estava no seu arquivo SPED. E já criou para vocês os códigos padronizados e trouxe aí como é que você vai preencher dentro do configurador. Perfis de produtos, da mesma forma, ele trouxe aqui, e eu achei isso aqui muito legal, porque assim, tem operação que é onerosa, né, e que vai depender do produto, né, igual a gente falou. Tem uma operação que não é onerosa, então assim, por exemplo, vou pegar primeiro esse cálculo aqui, 54. Ele está populado em 2 perfis, um para todos os produtos, por quê? Porque esse produto, não importa se ele tem redução ou não, se eu estiver diante de uma operação não onerosa, o sequestrib vai ser definido pela operação. Então, eu tenho que colocar todos dentro de um perfil e eu tenho que ter perfis específicos pela NCM que vão gerar aqui um sequestrib específico. Então, olha como está construído isso aqui de um jeito que vai otimizar, inclusive, a forma de você dar manutenção, que inclusive você pode dar manutenção até subindo novamente um arquivo, né, e colocando, populando lá o seu configurador. Da mesma forma tem perfis de origem e destino, e aí vem as regras que você também vai ter que criar. Então automaticamente ele já trouxe regras de base de cálculo 0, que vão ser utilizadas nas operações com não incidência, e a base de cálculo de IBS e CBS, né, que é fixa ali e vai ser considerado o valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, mais despesas, mais II, né, se tiver uma nota de importação. E depois você vai abater ali os descontos incondicionais, você vai abater o PIS, a COFINS, o ICMS, o DIFAL, o fundo de combate e o valor do ISS, você vai chegar na base de cálculo. Então, ele já construiu isso aqui, né, e trouxe como você tem que refletir isso dentro do seu configurador. Da mesma forma, ele trouxe as regras de alíquota para aqueles produtos que estão dentro do seu SPED. Então, eu tenho uma alíquota 0 nas operações de não incidência, é assim que tem que constar no meu XML. Eu tenho ICMS o quê, minha gente? Eu tenho IBS e CBS. Olha, esse período de transição vai ser difícil, viu? Pra gente falar esse tanto de tributo convivendo ao mesmo tempo. Mas eu tenho aqui IBS e CBS sem redução, ou seja, alíquota normal. Quais são as alíquotas? Você que é meu aluno do treinamento como emitir nota fiscal eletrônica sabe, porque tem aqui o IBS estadual, né, que é 0,1 e o CBS 0,9, isso para 2026, obviamente. Depois você vai ter que vir aqui dar manutenção em 27, porque a alíquota vai mudar. E eu tenho também as alíquotas normais com redução, as alíquotas normais com outro tipo de redução, enfim, ele buscou do SPED com base nos seus produtos, criou isso aqui. O que você vai ter que fazer? Abrir uma regra e colocar essas informações aqui. Da mesma forma, a regra de escrituração, que são os sequestrib, que você precisa definir para aqueles produtos e operações, né, que a gente olhou pelo arquivo e viu, olha, para isso aqui, eu tenho essas variáveis de sequestrib. Coloca dentro do configurador. Você já tem aqui tudo que você vai ter que você precisa para popular o configurador. E por fim, tá aqui o seu output, né? E eu já me antecipei e fiz o quê? Coloquei aqui deixa eu colocar para reexibir. Eu coloquei de um jeito aqui em cima para a gente entender o que é antecedente e o que é consequente. E seria muito mais fácil se a gente pensasse que o configurador deveria funcionar assim. Primeiro os antecedentes, depois os consequentes. Então, quando eu penso em antecedente, eu penso o quê? Olha, se você escolher o perfil de produtos todos, deixa eu pegar a regra pra gente, deixa eu pegar essa regra aqui para mostrar para vocês, eu vou filtrar para mostrar para vocês como é que funciona, tá? E eu vou deixar só uma para não ficar poluído a tela. 410, pronto, aqui. Essa regra aqui, né? Essa regra desse sequestrib que é utilizado nas operações não onerosas. Então, veja, se eu utilizar essas origens e destino, então se eu estiver diante de uma operação com origem e destino que esteja no perfil todos, com esse perfil de participante, com esse tipo de operação, e aí óbvio, tá tudo dentro do seu configurador, né? Então eu tenho aqui esse aqui, vamos olhar para vocês verem, vamos para o perfil de operação aqui para você ver, ó, que operação é essa? É essa aqui. Então, se eu estiver diante de uma operação com CFOP 5927,
né? Com esses participantes, com esses origem e destino. Observe que eu estou falando só dos antecedentes, tá? Com esse produto, então eu vou pintar aqui os antecedentes para ficar mais fácil. Então, nesses antecedentes, você me deu consequente esse C class trib na regra de escrituração. Você me dê esse consequente, essa base de cálculo, que é a base zero, que eu estou diante de uma operação não onerosa, essa alíquota aqui. Então, eu tenho os antecedentes e os consequentes. Jéssica, por que tem 3 aqui? Porque eu tenho que fazer uma regra para cada tributo. Então, eu tenho a regra de CBS, a regra de IBS estadual e a regra de IBS municipal. Então, consegue perceber como eu tenho... O que eu faço na regra de cálculo, que é o meu output? Eu coloco todos os agrupamentos que eu criei, né, pensando na lógica que foi criada, que o SOS Reforma já faz para você e traz tudo prontinho. Olha isso, ele trouxe todos os perfis de produtos que você precisa criar, todos os perfis de operações que você precisa criar, e ele vai lá e fala assim, ó, crie essa regra aqui na sua base de cálculo e utilize essa regra aqui que você criou nessa regra de base de cálculo desse jeito aqui. E automaticamente, quando você utilizando essa regra aqui, desses antecedentes, você vai ter esses consequentes aqui, que você vai configurar na sua regra de cálculo. E vai refletir aonde? No seu documento fiscal. Olha que lindo, gente! Eu fiquei emocionada quando eu vi isso aqui. Quando o time do SOS me mostrou, ele falou assim, Jéssica, vamos gravar um vídeo para mostrar, né? Primeiro eu falei assim, não, vamos gravar para mostrar isso aqui para quem usa Proteus. Porque as pessoas estão ficando malucas com o configurador. E aí eu já aproveito, trago minhas dores, trago a minha percepção do configurador, explico como ele funciona para você parar de ficar gravando as coisas e não saber o que você está configurando ali dentro. E a gente já mostra essa funcionalidade, porque isso aqui, faltando 28 dias para a reforma, gente, vai facilitar muito a sua vida. E vai evitar que você perca o prazo de emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Você precisa cumprir. Então, quando eles me mostraram, eu falei assim, não, vamos gravar. Eles falaram, vamos esperar o lançamento, tá para os próximos dias. Eu falei, não, vamos gravar agora. Vamos gravar agora, porque é o tempo das pessoas se organizarem, né, e buscar a aprovação com a diretoria, porque eu vou fazer isso. Você precisa de algo que otimize o seu trabalho. E esse é o objetivo de mostrar essa ferramenta para vocês. Assim, o SOS vocês já conhecem, eu já mostrei. E repito, as dores de vocês são as minhas dores, é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui, né? E então você já conhece, eu já mostrei, mas essa funcionalidade nova para você que usa Proteus, né, vai facilitar a sua vida e garantir que você realmente chegue lá em 26 com tudo pronto, criado automaticamente de forma otimizada, porque repito, você vai ter que dar manutenção nesses cadastros, né? Então esse aqui é o objetivo de hoje, mostrar esse produto para vocês, né, falar um pouquinho das minhas dores, né, e das minhas estratégias, né, igual eu falei. No primeiro momento pensei, vou configurar tudo, depois não, dar um passo para trás. Talvez isso esteja acontecendo com você também. Então, fazer esse benchmark aqui, eu fiz com várias pessoas e agora estou fazendo com vocês, né, que são aí a minha audiência, o meu público me acompanha, sempre comenta ali nos meus vídeos. Então, essa é a ideia, compartilhar isso com vocês para que, de repente, facilite a sua vida aí, nesses últimos dias que você tem para fazer as configurações e estar pronto para 2026, então igual eu falo sempre para vocês, vem pro lado dos prontos. Espero que isso de verdade ajude você aí nessa reta final para estar pronto do lado aqui dos prontos lá em 2026.